Olá, eu sou a Sargento Camila, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, e a gente vai dar uma instrução agora, baseada na nossa ITO 23, nossa Instrução Técnica Operacional 23, sobre suspeita de infarto agudo do miocárdio. Lembrando que essa instrução, ela está voltada para o curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar. Então, o objetivo aqui dessa aula específica, então, a gente saber reconhecer quais são os sinais do infarto, para que a gente possa aplicar os procedimentos adequados e saber qual a melhor destinação do paciente de acordo com o que ele apresenta, né? Se ele apresenta algum sinal de gravidade e classificar ali a nossa destinação de acordo com o nosso protocolo. Inicialmente, a gente precisa contextualizar a importância, né, da criação desse protocolo e a inserção dele, né, na nossa instrução técnica, porque as síndromes coronarianas são as que mais matam, né, no mundo e no Brasil também. Então, o que é a síndrome coronariana? São as emergências, então, que estão relacionadas com alguma obstrução, né, das artérias coronarianas, e a gente tem aí também o infarto agudo do miocárdio e a angina instável, que a gente vai falar aqui na nossa instrução, né, que seria o pré-infarto. E por que é tão importante a gente identificar rapidamente e por que é tão letal, né? Porque a cada minuto sem tratamento, há mais morte celular e a falta de reconhecimento, né, desse agravo, né, faz com que os pacientes demorem, né, a procurar um centro hospitalar, e isso agrava mais os seus sintomas e podem dar mais sequelas, né, trazer mais sequelas para esses pacientes. Então, quanto mais tempo eu fico, né, com o músculo isquêmico, né, sem a irrigação ali de sangue e oxigênio, mais dano eu tenho para o tecido muscular, e esse dano ele é irreversível, né? Quanto mais morte celular, mais dificuldade eu tenho, né, para o meu músculo cardíaco se manter funcionando, e aí eu posso ter a morte ou até uma maior perda do tecido cardíaco, do músculo cardíaco, e posso ter uma sequela mais grave. Então, a gente vai falar então sobre a angina estável, instável e o infarto agudo do miocárdio, né? Então, basicamente, a angina e o infarto são obstruções, só que a gente tem uma obstrução parcial e uma obstrução total. Então, basicamente, eu tenho uma obstrução da artéria coronária, né? Geralmente por placa que é decorrente ali de gordura, e a pessoa que tem angina, às vezes, né? Não necessariamente ela não sabe, né? Muitas das vezes ela é diagnosticada como uma pessoa que tem angina, ela convive com essa obstrução. Então, não necessariamente essas pessoas vão infartar, né? Mas isso é um risco e é um sinal de uma doença arterial. Então, há pessoas que têm a angina estável, convivem com essa obstrução e fazem uso de medicamento quando sentem dor, e essa dor, geralmente, ela cessa ao repouso, né? Ela é desencadeante, então, por um esforço ou estresse, e a pessoa toma, então, o nitrato, que é um vasodilatador, permanece ali em repouso e geralmente essa dor passa. Então, ela é um risco baixo por infarto, mas é um sinal, então, de uma doença arterial. Já a angina instável ocorre geralmente quando tem, então, essa placa de gordura que já existia, né? Ela é rompida e acaba, por conta disso, o organismo entende que ali tem um machucado e forma um coágulo, né? Para poder fazer Então, faz a formação de um trombo, né? Um coágulo de sangue, onde ocorreu onde essa placa foi rompida, e esse coágulo de sangue, né? Que seria para obstruir ali, né? Para cessar a formação, com que não ocorra ali aquele trombo, né? Aquele coágulo, ele acaba obstruindo mais a artéria, né? E a ideia ocorre então um rompimento da placa, ocorre a formação então de um coágulo, e esse coágulo obstrui ainda mais a artéria. Só que essa obstrução ela ainda é parcial.
E ela pode ocorrer também em repouso, né? Não necessariamente ela ocorre depois de um esforço físico. Só que essa dor, ela não melhora com o uso de nitrato, né? Eu uso vasodilatador e não melhora. E se ela dura mais de 20 minutos, né? Se eu faço repouso ali e passou mais de 20 minutos, ela não melhora, já é um risco para o IAM, porque essa obstrução, que é parcial e aumentou por conta dessa formação desse coágulo, depois dessa placa que foi rompida, se ela não for tratada, ela pode se tornar uma obstrução total e aí se encaminhar, então, para um infarto agudo do miocárdio. Então, basicamente, a diferença que a gente tem aí entre a angina estável e a angina instável é que nas duas eu tenho uma obstrução parcial, porém, na angina instável, essa obstrução, ela aumentou por conta ali do rompimento dessa placa de gordura que já existia ali na angina estável, e é uma dor que não cessa no caso da angina instável acima de 20 minutos, então a gente tem mais ou menos esse tempo. No caso da angina estável, eu faço repouso e essa dor melhora com o uso de nitrato também, de um vasodilatador. E no caso da angina instável, essa dor não melhora e dura mais de 20 minutos. Então eu preciso ir para o hospital. No nosso caso específico, do nosso protocolo, a diferença entre a angina instável e o infarto, ela não vai existir em relação à conduta que a gente vai tomar. A única diferença que a gente vai fazer no nosso protocolo é em relação à angina estável. Por quê? No caso da angina estável, se a pessoa faz o repouso, essa dor passa. E no caso da instável e do infarto que a gente vai ver, essa dor não passa. Então, essa é a maior diferença que a gente vai ter em relação aos dois agravos, né? E aí, a gente vai conseguir identificar, então, se o uso do nitrato e o repouso, se é considerada, então, uma angina estável. A gente vai ver aqui a destinação desses pacientes, a diferença, né? O que eu faço quando o paciente está com angina estável ou quando o paciente está com angina instável / infarto, que para o nosso tratamento aqui vai ser considerado a mesma coisa. Então, no caso do infarto, das anginas, então, eu tenho uma obstrução parcial. Já no caso do infarto, eu tenho uma obstrução total. Ocorre, então, uma interrupção total do fluxo sanguíneo e as principais causas ou são por conta desse coágulo que é formado por conta do rompimento dessa placa de gordura ou mesmo a placa de gordura que obstruiu completamente, então, as minhas artérias. E a característica, o que diferencia o infarto das anginas é a dor prolongada acima de 20 minutos, que não passa, né, com repouso nem uso de vasodilatador, além de outros sintomas que estão relacionados, como sudorese, náusea, falta de ar e etc. E aí, como a gente falou, essa obstrução, ela causa uma morte celular que ela é irreversível, né? Então, por isso a gente deve identificar rapidamente e levar ao hospital. A partir do momento que eu tenho uma obstrução, eu começo a perder músculo cardíaco e esse músculo ele não é revertido, né? Essa perda não é revertida. Então, a gente tem aqui uma foto que ajuda bastante a gente tentar identificar. Deixa eu ver se eu tenho se meu mouse aqui ajuda. Eu tenho, então, aqui um infarto, né? Então, eu tenho um músculo aqui cardíaco, o coração visto pela frente, e nessa parte onde está mais escura aqui, é a parte do coração onde houve a morte celular, né? Onde houve o infarto. E aqui a gente consegue observar, principalmente nessa imagem aqui eu tenho uma artéria obstruída parcialmente, né? Então, eu tenho essas placas aqui, né? São placas de gordura que estão aí fazendo essa interrupção do fluxo parcial, então ainda passa um pouco de sangue aqui, mas aqui na frente, na mesma artéria, eu já tenho uma obstrução total, tá vendo? Eu não consigo, eu não tenho mais passagem de sangue aqui, e isso causa, então, a morte celular e o infarto. Então, como eu faço para identificar, então, né, esse infarto? A gente vai trabalhar aqui no nosso protocolo, principalmente em relação ao tipo de dor. A gente vai ver que a dor do infarto é uma dor muito característica, né? Então, a gente vai trabalhar sobre o tipo de dor, como que é essa dor, né? A queixa principal e mais comum do infarto é a dor no peito.
né? Ou um desconforto torácico, a pessoa não consegue identificar onde ela está sentindo dor, mas ela sente um desconforto no peito como um todo, né? Ela tem uma localização específica que a gente vai falar, né? E as características que também a gente vai falar daqui a pouco. E pode ocorrer também sinais associados, que podem estar presentes ou não. Então, a pessoa pode estar sentindo dor no peito e náusea, falta de ar, né, e sudorese. Mas esses sintomas podem ou não ocorrer junto com a dor no peito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, qual que é a primeiro atendimento? Sempre a avaliação primária de todo paciente, independentemente do agravo, se é um paciente de trauma ou de clínico, vai ser o XABCDE. Né? E aí a gente precisa ter algumas atenções em relação ao protocolo de infarto agudo do miocárdio, porque a gente vai ver aqui o que a gente já tinha falado na nossa avaliação do paciente clínico, que eu vou buscar, então, pelos sinais de gravidade, vou buscar ali, tentar fazer os meus diagnósticos diferenciais, de acordo com o que eu vou encontrar ali na minha avaliação primária e depois na secundária também, e vou fazer, então, um exame físico específico para a queixa do paciente. Então, eu vou expor o tórax do paciente e vou buscar os casos de load and go, e também o número de fatores de riscos, né? Então, o E ali está faltando aqui no slide, mas é também o número de fator de risco que a gente vai buscar aí na nossa avaliação primária. Então, primeiro sempre, X, controlar hemorragias, abertura das vias aéreas. No B, lembrando sempre que eu vou verificar a saturação antes de ministrar o oxigênio, mais para frente a gente vai falar sobre os benefícios ou não, né, da utilização do oxigênio nos pacientes de infarto. Na letra C, eu preciso então checar sempre, né, pulso, perfusão, pele, buscando aí, o que eu estou buscando são os sinais de choque. A gente vai ver ali que o choque cardiogênico apresenta características diferentes, né, do choque hipovolêmico. Então, a gente também precisa ficar atento a isso. E avaliar também o nível de consciência através da escala de coma de Glasgow. E na letra E, então, a gente vai expor e avaliar, então, o tórax, e também vamos avaliar os membros inferiores, talvez aí buscando um diagnóstico diferencial para embolia pulmonar, e buscar os casos de load and go que a gente vai trazer daqui a pouco, além dos números de fatores de risco. Então, os casos de load and go que estão relacionados com as emergências de infarto agudo do miocárdio, né, das síndromes coronarianas, elas estão relacionadas com outros sintomas que são apresentados pelo paciente e também outras doenças que também têm como principal sintoma a dor no peito. Então, a gente vai falar aqui rapidamente quais são esses casos e depois, mais para frente, a gente vai detalhar especificamente por que há essa busca, né? Porque também são casos que, apesar de não serem infarto agudo do miocárdio, que a gente vai falar dos nossos diagnósticos diferenciais, são casos que também são graves e eu preciso levar o paciente para o hospital mais próximo para estabilizá-lo, né? E não necessariamente para o hospital de referência, porque pode ser que até o que eu consiga, inclusive, identificar na minha avaliação primária que não se trata de um infarto, justamente buscando esses casos de load and go. O primeiro deles é a dificuldade de respirar. E aí é a posição do tripé, que é essa foto que a gente tem aí, que é geralmente quando a pessoa está com esforço respiratório muito grande. Pele pálida e sudorética, que está associada aí ao choque, né, sinal de choque. A gente vai falar sobre a pressão arterial, né, e aí a gente vai falar sobre algumas especificidades da pressão arterial, principalmente a necessidade da gente fazer a verificação da pressão arterial nos dois braços, né, justamente quando a gente vai buscar aí por uma dissecção de aorta, a gente vai falar mais para frente. Então, no caso do paciente que suspeita, né, que a gente tem suspeita aí do infarto, a gente sempre, apesar dos sinais vitais estarem incluídos na nossa avaliação secundária, a pressão arterial ela é importante sempre ela ser trazida, né, para avaliação primária, e deixar um socorrista ali por conta disso, se for possível, para que a gente possa também fazer essa relação da pressão, né? Então, eu posso ter uma pressão ali sistólica, né, abaixo de 100 miligramas de mercúrio também, milímetros de mercúrio, também é considerado aí, então, uma emergência. Secreção espumosa rosácea na boca, que está relacionada aí que pode estar relacionado com uma embolia pulmonar, a gente vai falar,
e o pneumotórax hipertensivo, que também apresenta como sinal e sintoma, sinal, né? Desculpa, sintoma, falta de ar e dor no peito também. E aí, nesse caso, sempre a gente termina a avaliação primária e desloca com o paciente mais rapidamente para o hospital mais próximo. Então, a gente tem na letra E aí a busca pelos casos de low and go. Então, para ficar claro aqui, a nossa etapa da avaliação secundária, a primária, como a gente falou, é o XABCDE, buscando pelos casos de low and go e os fatores de risco, e na etapa secundária, a gente vai fazer então um exame físico, que vai ser um exame físico específico, então eu exponho o tórax e busco por sinais de trauma, feridas e outras causas, né, que podem estar relacionadas com outras questões que não cardíacas. Vou avaliar a pele do paciente, isso eu já faço mesmo, né, na minha avaliação primária, inclusive, para verificar se tem sudorese, né, se está pálida, etc. Vou fazer, então, a minha anamnese específica, né, para avaliação de dor no peito, que a gente vai falar agora, daqui a pouco, e o SAMPUM também, lembrando do histórico do paciente, os números de fatores de risco, e a gente vai falar também sobre equivalentes anginosos, que são um grupo de pessoas, né, que é um grupo de pessoas que sentem outros sinais e sintomas associados à dor no peito ou não, mas que podem infartar também sentindo esses outros. Não tem a dor clássica, a dor torácica clássica, como principal sintoma ali do infarto. E vamos falar sobre os tipos de conduta que são trazidos pelo nosso protocolo. Ele divide a nossa conduta, né, em cores para poder facilitar, e o cuidado que o bombeiro tem, a conduta, né, o tratamento que o bombeiro dá, então, nesses casos. Então, a chave para a gente ensinar, né, de forma mais, sugestão, né, forma mais fácil, é caracterizar a dor do tipo anginosa. Então, a gente vai ver que no nosso protocolo, a gente tem um organograma, né, onde a gente consegue demonstrar, né, qual que é o fluxo de atendimento. Só que eu prefiro começar pela característica da dor, que ela, na verdade, é a primeira etapa da avaliação secundária, né? É um mnemônico, o PQRST. Porque a gente vai ver que a característica da dor do tipo anginosa, ela é muito específica. E conversando com o paciente através da anamnese, além de eu conseguir identificar essa dor que é muito específica, eu consigo já criar os meus diagnósticos diferenciais e consigo também descartar algumas situações de acordo com o tipo da dor. Então, lembrando do nosso mnemônico, que o OPQRST, né? Então, o O é o início dessa dor, né? Geralmente, a dor do infarto, ela é uma dor que precede a um esforço físico ou a um estresse emocional muito grande, né? Então, e ela pode ocorrer também em repouso, no caso da angina instável. Lembra que a gente falou? Então, a gente precisa pensar em coisas que podem excluir causas que não são cardíacas, né? Então, eu comecei a sentir essa dor depois que eu vomitei muito, né? Eu comecei a sentir dor no peito depois que eu vomitei muito. Não necessariamente pode estar relacionado com o infarto, pode estar relacionado ali com uma ruptura do esôfago, por exemplo, né? Se eu tive um vômito muito intenso. Então, eu preciso conversar com a pessoa o que ela estava fazendo quando ela começou a sentir essa dor, né? Então, o início, a origem, né, dessa dor, geralmente é por esforço físico e estresse emocional, mas lembrando que também pode ocorrer em repouso. O P está relacionado com o que pode melhorar ou piorar essa dor, né? Então, é muito comum em dores no peito, né, que estão relacionados, por exemplo, a uma dor muscular, a pessoa sentir mais dor quando ela respira profundamente, né, e ela usa aí a musculatura acessória, e aí isso causa mais dor. Mas no caso da dor do infarto, isso não ocorre, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Outra coisa é, se eu mudo de posição ou não, isso também não interfere em relação ao infarto. Então, na dor do infarto, nada do que eu faço alivia, né? Se eu tomo uma medicação, se eu mudo de posição,
se eu vou tossir, se eu vou respirar, se eu vou deitar, nada do que eu faça vai mudar o quadro. Então, é uma pergunta importante de se fazer e ficar atento a isso. A qualidade também é muito importante, né? Por quê? A qualidade está relacionada com o tipo de dor. Como que é essa dor? A dor do infarto, além dela ter o sinal de Levine, que é essa mão que o paciente leva ao peito, né? Levine foi um médico cardiologista que conseguiu observar que os pacientes que chegavam no consultório dele infartando apresentavam então essa dor no peito, essa mão no peito, né? Então ficou considerado como um sinal de infarto, né? Então, a característica da dor, ela é identificada como uma pressão muito grande, uma pressão no peito, como se um elefante estivesse sentado no peito da pessoa. Então, outros tipos de dor, dor empontada, dor enfacada, dor em queimação, geralmente não estão tão associadas a um infarto. Então, geralmente é uma dor em pressão, né, como se estivesse pressionando o peito da pessoa, né, e não é uma dor, então, localizada. E aí a gente vai para a radiação também, né, é uma dor quando eu tenho uma dor muito localizada, né, a pessoa consegue apontar para o peito onde ela está sentindo a dor, isso não é muito sugestivo do infarto agudo do miocárdio. Porque geralmente a dor do infarto é uma dor que radia, né, irradia. É uma dor que não é concentrada, ela é uma dor que ela é um aperto no peito e geralmente ela irradia para mandíbula, pescoço, para as costas, para o estômago, para o braço esquerdo, né? Então é uma dor que geralmente irradia e muitas das vezes a pessoa não sente nem a dor no peito, ela sente a dor desses outros lugares e não consegue fazer essa associação. Então também é muito característica. Então uma dor muito localizada não é característica de infarto. E a intensidade, né? A intensidade é uma questão bem subjetiva, né? Porque geralmente a dor do infarto é considerada uma dor muito forte, né? Aí a gente tem uma escala que, né, onde a gente pode pedir que a pessoa consiga identificar dentro dessa escala aí de 0 a 10 em relação às dores que ela já sentiu, né? Se é uma dor muito forte, se é uma dor que não é tão forte, se é uma dor que começou fraca e depois piorou, né? Que também não é característica ali da dor do infarto. E o tempo, como a gente falou, no caso da angina estável, a gente pergunta, né, há quanto tempo o paciente está sentindo aquela dor, porque geralmente de 5 até 10 minutos, não, de 5 a 15 minutos, se o paciente permanece em repouso e ele deixa de sentir essa dor, não é característico do infarto. Pode ser uma angina estável. Já no caso de uma dor acima de 20 minutos, pode ser tanto uma angina instável quanto um infarto, né? A gente vai tratar da mesma forma, e aí ela persiste mesmo em repouso e é característico, então, de uma dor do infarto. Então, se a pessoa faz repouso e essa dor passa, não é uma dor característica do infarto. Então, eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O PQRST, eu tenho 6 parâmetros aí característicos da dor do tipo anginosa. É uma dor, né, que geralmente é desencadeada por um esforço ou por uma grande emoção, né? Geralmente é uma dor que não passa e nada do que eu faça melhora ou piora essa condição. É uma dor em aperto, em queimação, em opressão, né? E é uma dor que geralmente irradia mandíbula, braço e costas, de moderada a intensa e acima de 20 minutos é preocupante. Então, tem essas características aí que eu preciso observar. Então, a partir daí, se eu consigo identificar que a pessoa possui a maioria das características, né, da dor do tipo anginosa, eu já consigo identificar, já crio um alerta, né, a respeito do infarto. E depois a gente continua para o SAMPUM. Então, a gente faz o APQRST e vai para o SAMPUM. E o que eu preciso observar em relação ao SAMPUM para a dor do infarto, né? Para o protocolo de AM, né? No caso do S, que a gente fala de sinais e sintomas, se existem outros sinais e sintomas associados, né? Se ela sente dor no peito, mas será que ela sente outros sinais e sintomas associados também? Né? Se ela tem alergia para medicamento, principalmente o AS, né? Que no caso ele é considerado um nitrato, né? E corrigindo, na verdade ele
impede, né, que ele, como se, ele atua como se ele afinasse, né, o sangue, né, as plaquetas, né, e não fizesse a formação, então, ajudar a não formação dos coágulos, né. Então é importante porque quando a pessoa está infartando, o médico geralmente indica, né, o ASI, né? Então, por isso a gente precisa saber das alergias. Medicamentos que são os usos dos nitratos e os anticoagulantes, né, se a pessoa já utiliza algum desses medicamentos. O passado médico, que a gente vai ver que está relacionado aí com outras doenças que a pessoa já teve. E a última alimentação está mais relacionada com a questão do transporte, né? Por conta de risco de broncoaspiração, né, dependendo do tipo de transporte, o tipo de posição que a gente vai transportar o paciente, e o N, que é o número de fatores de risco que a gente vai falar aqui, que são muito, aumentam a probabilidade da pessoa estar infartando. Então, a gente vai falar exatamente sobre os fatores de risco, que aumentam, então, identificar, então, prioriza a gente levar o paciente para um hospital de referência e orientar melhor, né, a equipe a respeito do que fazer. E no caso dos fatores de risco, para o infarto, o nosso protocolo traz um mnemônico que é o TID-H2. Então, a gente tem aí o tabagismo. Por que do tabagismo, né? Porque ele aumenta, então, os danos vasculares e o risco de trombose. A idade, que nos homens é acima de 45 anos e nas mulheres acima de 55 anos, porque o envelhecimento, naturalmente, então, envelhece também e ajuda a acumular mais placas, envelhece as nossas artérias, né, todo o nosso corpo, enfim. A diabetes, porque a hiperglicemia também acelera a lesão vascular. A hipertensão, porque a pressão alta danifica, então, as artérias. E o histórico familiar, que também é muito preponderante ali, geralmente pessoas que têm histórico familiar, isso acaba aumentando a probabilidade. E aí, no caso do histórico familiar, né, a gente considera ali pais e mães, né, que já infartaram ou já tiveram alguma doença coronariana. E aí, por que é importante a gente saber esses fatores de risco? Porque quando o paciente apresenta mais de 3 fatores de risco, ou diabetes, né, e mais um fator de risco, a probabilidade de estar infartando, apresentando ali a dor torácica e a dor típica, né, do infarto, ela é maior, a probabilidade é maior, e aí eu consigo levar, então, esse paciente para um hospital de referência. Então, eu sempre tenho que buscar, na minha avaliação secundária, e no caso da avaliação primária também na letra E, que a gente busca ali por fatores de risco e casos de low and go, para ajudar, para que me ajude aí a criar esse diagnóstico ali de infarto ou não. E outra coisa importante que a gente precisa observar e entender, né, para que não passe nenhuma informação e às vezes a gente não dá a destinação correta ao paciente ou não consegue identificar como sendo um paciente grave, são os equivalentes anginosos, que basicamente são sintomas que são percebidos por um grupo de pessoas que não necessariamente estão ligados à dor torácica, mas podem sim indicar uma isquemia e um infarto sem aquela dor típica do infarto. E aí, quais são qual é esse grupo, né, de risco? Os idosos, os diabéticos, as mulheres e pessoas que têm alguma doença imunossuprimida, né? Os idosos, por conta do envelhecimento e o envelhecimento ali da própria, das artérias, né, e etc., do sistema circulatório. Os diabéticos, né, por conta de uma percepção de dor alterada, né? Então, o diabético, ele infarta muitas das vezes e sente uma dor que não é uma dor tão severa quanto a pessoa que infarta e não tem diabetes. As mulheres também, porque elas apresentam esses sintomas mais atípicos, e as pessoas que têm alguma doença no sistema imunológico, que acabam também interferindo aí tanto no comprometimento, né, do próprio sistema, do próprio organismo, quanto em relação aos sintomas que vão aparecer. E aí, quais são então esses equivalentes anginosos? Dispneia, sudorese, náusea, confusão mental e mal-estar. Então, o que significa? Significa que esse grupo de pessoas, diabéticos,
mulheres imunossuprimidos e idosos podem infartar sem ter a dor típica do infarto. Então, eu chego para atender um paciente, ele é diabético, é mulher, está sentindo dor no peito ou está sentindo... Não, última forma, dor no peito não. Está sentindo dor epigástrica, falta de ar, e aí eu não consigo fazer essa associação com a dor clássica do infarto, que é a dor torácica, baseada naquelas características que a gente já falou do OPQRST. E aí eu não destino esse paciente para uma unidade hospitalar ou eu não faço um aprofundamento ali na minha anamnese e não faço essa relação com o infarto. Mas esse grupo de pessoas pode, e é muito comum, que elas infartem não sentindo a dor no peito como principal sinal e sintoma. Por isso que é importante a gente observar e perguntar, né, sobre o histórico dessas pessoas, e a anamnese, então, é muito importante para a gente identificar, então, esses equivalentes anginosos. Então, vou dar um exemplo aqui de como que esses equivalentes anginosos, como que a gente consegue observar esses equivalentes anginosos na nossa avaliação secundária, né? Então, primeiro, a gente consegue observar esses sintomas atípicos nesse grupo de risco específico, quando eu estou fazendo meu exame físico. Depois, eu consigo ali observar em algumas características do meu OPQRST também, alguns desses, da qualidade e do tipo, né, de dor ou desconforto que a pessoa está sentindo. E também no SAMPUM a gente vai falar sobre os sintomas associados e o passado médico para a gente tentar identificar ele. Então, vou mostrar aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho um caso de uma mulher diabética, então já tem um equivalente anginoso, né? 65 anos e apresenta queimação epigástrica e sudorese. Então, quando você pega para atender uma pessoa dessa, não necessariamente você vai pensar que a pessoa está infartando, né? E aí, por isso que a gente precisa entender que existem pessoas que infartam, né, com equivalentes anginosos. Então, quando eu for fazer o exame físico, né, eu tenho que tentar identificar, então, esses sintomas atípicos que a gente falou, que é queimação epigástrica, sudorese, vômito, falta de ar, né? Então, não necessariamente ela apresenta dor torácica, mas ela apresenta outros sinais, né? Que são os equivalentes, os outros sintomas, né? Que são os equivalentes anginosos, e aí ela se enquadra aí nesse caso específico no grupo de risco, no grupo de risco não, né? No equivalente anginoso, é uma mulher e diabética, né? Então, ela pode sim estar infartando, sentindo queimação epigástrica. Depois, quando eu estou fazendo a minha anamnese, outra coisa que me ajuda a fazer essa diferenciação aí dos equivalentes anginosos é em relação à qualidade e irradiação. Aqui não ficou muito boa a minha apresentação, ela deu uma sumida aqui, mas basicamente é a qualidade, nesse caso, o que ela tem, né, é dor, é queimação epigástrica, né? E a queimação epigástrica, ela pode ser, sim, um sintoma do infarto agudo do miocárdio, né? Pode ser um sintoma associado. E se essa dor, essa queimação, ela sobe, né? Ela é localizada ou se ela irradia. Então, no caso, por exemplo, da gastrite, né? Se a gente atende uma pessoa com uma dor epigástrica e a gente não faz essa relação com o infarto agudo do miocárdio, a dor da gastrite ela não irradia. Já a dor do infarto, ela irradia para outros lugares, né? Então é bom perguntar a respeito de onde que ela está sentindo, se ela está sentindo essa dor em mais algum lugar, né? Como que é essa dor, né? Para saber, então, aí fazer essa diferenciação. E o terceiro passo é em relação ao passado médico desse paciente, né? Então, quando eu estou fazendo um SAMPUM ali, eu preciso perguntar sobre os fatores de risco para que a gente possa entender se, mesmo ela não sentindo a dor típica do infarto, a dor torácica típica, ela sentindo um outro sinal, um outro sintoma associado, ela pode ter ainda fatores de risco que a predispõem para o infarto. Então, nesse caso específico, essa mulher, ela tinha a idade acima de 55 anos, que já é um fator de risco, e a diabetes. Então, quando eu tenho diabetes mais um fator de risco, somado a um outro fator de risco,
eu tenho a probabilidade alta dela estar infartando. Então, além dela apresentar um equivalente anginoso, de ser uma mulher diabética que está sentindo dor epigástrica e não dor no peito, ela pode sim estar infartando. E eu não posso, então, descartar nesse grupo de pessoas esses equivalentes anginosos, tá? Agora a gente vai falar então um pouco sobre diagnóstico diferencial. O que isso significa? Significa que eu tenho sintomas que são semelhantes ao infarto em outras doenças. E aí isso pode causar uma confusão. Às vezes eu estou achando que a pessoa está infartando, mas ela não está. Mas para que eu preciso saber disso? Basicamente por conta da nossa conduta. A gente vai ver que quando a gente tem uma pessoa que está infartando e ela está estável, eu consigo levá-la para o hospital de referência, eu preciso levá-la para o hospital de referência. Ela precisa de um centro hemodinâmico, ela precisa de um bloco cirúrgico, ela precisa de um cardiologista, ela precisa de exames específicos. Então, se a pessoa está estável, ela tem uma dor característica da dor do infarto, ela tem fatores de risco e ela está estável, né, na minha avaliação primária, ela não apresentou nenhuma instabilidade, além da dor que ela está sentindo, eu posso levá-la para o hospital de referência, porque quanto mais rápido ela tiver um tratamento adequado, menos músculo cardíaco ela perde. Mas existem outros agravos, outras doenças que eu tenho como principal sintoma a dor no peito, mas não é infarto. Mas nesse caso específico, são doenças muito graves, onde eu necessito levar a pessoa para o hospital mais próximo. Né? Essa questão de hospital mais próximo, hospital de referência, faz mais sentido nos grandes centros, né? Geralmente, quando eu tenho cidades aí do interior onde tem um único hospital, eu vou levar para lá, né? Mas se eu tenho um grande centro, e principalmente aqui na RMBH, onde a questão do trânsito é um dificultador enorme para o nosso atendimento, isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, eu vou tentar identificar algumas causas, né, algumas doenças que têm também a dor no peito como principal sintoma, mas ela apresenta também outros sinais e sintomas que a gente consegue tentar fazer esse diagnóstico diferencial. A gente vai falar aqui sobre a localização da dor, sobre os sintomas associados, sobre a intensidade e a tipicidade, então, desses sintomas, e a gente vai falar, então, desses diagnósticos diferenciais. O primeiro é o pneumotórax hipertensivo, e aqui a gente não vai entrar em detalhes do que é cada doença especificamente, o que é cada agravo. Basicamente, para a pessoa saber que essa condição, né, ela acaba criando ali um colapso, né, no pulmão devido à pressão do ar, e a pessoa sente dor no peito, mas ela sente também falta de ar, né? Nesse caso especificamente, eu preciso observar essa questão do desvio da traqueia. Então, quando eu estou fazendo a minha avaliação primária, né, quando eu estou olhando a respiração, eu vou expor o tórax da vítima para verificar a qualidade dessa respiração, se tem um desvio de traqueia, né? No caso do pneumotórax, se é um pneumotórax aberto ou não, aberto é até mais fácil de caracterizar. Né? Então eu preciso observar isso, porque essa pessoa pode sentir falta de ar e dor no peito e não ser infarto agudo do miocárdio. A outra, por exemplo, é a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar apresenta também dor no peito e taquicardia. E ocorre, então, quando eu tenho ali um coágulo de sangue que foi formado em outro lugar e acaba migrando, então, para os pulmões. E nesse caso específico da embolia, a dor, ela aumenta quando o paciente respira, né? E isso é uma das coisas que não é característica da dor do infarto. Lembra que a gente falou que no caso da dor do infarto, o que a pessoa fizer, o P, né, que é provocado por o paliativo, nada do que ela fizer vai melhorar ou piorar a situação dela. Já no caso da embolia, sim. Então, a gente consegue, muitas das vezes, identificar a embolia através, principalmente do mnemônico, né? Então, e a embolia pulmonar, ela pode apresentar edema, então, nas pernas. Então, é importante a gente também observar um paciente que sente ali dor no peito, dificuldade de respiradora ou respirar, a gente observar, então, as pernas do paciente para ver se elas estão inchadas, se ela apresenta algum edema. O outro diagnóstico diferencial que a gente tem é a dissecção de aorta, que é o rompimento da artéria da aorta, e é uma dor que é descrita como uma dor muito forte, assim como a dor do infarto também é considerada uma dor muito forte. Mas aqui o que a gente consegue fazer, clara e rapidamente na nossa avaliação, é fazer aferir a pressão arterial nos dois braços,
porque essa diferença de pressão arterial associada à dor no peito muito forte, que é uma dor muito súbita, né? Ela, então, pode estar associada à dissecção de aorta e não a infarto agudo do miocárdio. Então, na minha avaliação primária de pacientes que sentem dor torácica, é importante a gente fazer a ferição da pressão arterial logo na avaliação primária, para a gente conseguir, então, criar esse diagnóstico diferencial, e porque todos esses diagnósticos diferenciais aqui estão relacionados com os casos de load and go que a gente apresentou lá atrás. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Os nossos casos de load and go, né? Dificuldade respiratória, que pode estar relacionada aí com a embolia pulmonar ou com o pneumotórax hipertensivo. A pele pálida diurética está associada com estado de choque. A pressão, a gente vai ver aqui que pode estar relacionada ali com uma diferença de pressão também, que está relacionada à dissecção de aorta. Secreção espumosa rosácea pode estar relacionada com a embolia pulmonar, e o pneumotórax hipertensivo, que a gente também falou ali, que está relacionado com a dor no peito e a dificuldade, a dor que piora ao respirar. Vamos voltar lá. Então, a gente falou pneumotórax, embolia, dissecção de aorta e a dor muscular também. A dor muscular, ela consegue ser observada identificada, né, através do exame físico que a gente faz na avaliação primária, quando a gente expõe o tórax da vítima e apalpa o tórax. Geralmente é uma dor localizada e geralmente é uma dor que piora ou melhora de acordo com a posição que a pessoa faz, né? Então, se eu apalpo o peito da pessoa e ela sente dor, isso não está relacionado com a dor do infarto. A dor do infarto, ela não é uma dor que se você apalpar, a pessoa não vai sentir dor. Então, não está relacionada com a dor muscular, e também por isso a importância da gente conversar o que a pessoa estava fazendo, o que ela fez antes, né? Para saber se essa atividade física ou alguma coisa que ela fez, um esforço muito grande, pode estar relacionada com essa dor, mas que não necessariamente é uma dor do infarto, pode ser uma dor muscular. E por fim, alguma alteração gastrointestinal, e aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente falou em relação ao diagnóstico diferencial, ao equivalente anginoso, porque apesar da azia, né, ou a dor no estômago, etc e tal, ela pode ou não ser um diagnóstico diferencial, ela também pode ser um infarto, né, por conta do que a gente falou dos equivalentes anginosos. O que eu preciso observar aqui, se a pessoa já tomou algum remédio para o estômago, né, e se isso melhorou ou piorou, porque se sim, não é um infarto, né, então a gente precisa tomar cuidado com isso e investigar. Então, esses são os diagnósticos diferenciais. Então, finalizando o nosso entendimento aqui, a gente vai falar sobre as condutas e vamos falar sobre o protocolo. Então, só para não ficar confuso e passar demais, eu vou recapitular algumas questões. Para que a gente consiga ensinar como saber se a pessoa está tendo um infarto, então a sugestão que eu dou de ensino aqui do nosso protocolo é a gente se concentrar nas características da dor do tipo anginosa. A gente tem 6 características ali que são muito específicas em relação ao infarto agudo do miocárdio. Então, o primeiro é qualificar essa dor, né? E aí a gente tem as exclusões que a gente falou de acordo com cada uma das letras, né, do APQRST. Depois é observar se a pessoa tem algum equivalente anginoso, que é um grupo de pessoas que tem sintomas que podem ou não estar associados à dor no peito, mas que, se apresentados por esse grupo de pessoas, não podem ser descartados como indicativos de infarto agudo do miocárdio. Depois a gente tem a questão dos diagnósticos diferenciais. O que isso significa? Significa que eu tenho a dor no peito como sintoma de outras doenças que não necessariamente são infarto. Então, eu preciso observar outros sinais e sintomas associados e outros sinais vitais, né, outras questões relacionadas a essa dor que a pessoa apresenta, para tentar descartar, então, essas outras doenças que são também muito graves e que são casos de load and go, né? Então, eu preciso me atentar a isso. E, finalmente, a conduta, né? Onde eu levo esse paciente, como eu levo esse paciente, para onde eu levo esse paciente e o que eu faço com esse paciente. O nosso protocolo, ele divide as condutas em cores. A gente tem a conduta vermelha,
conduta laranja, a conduta amarela e a conduta verde. E o que isso significa, né? Significa eu conseguir identificar se esse paciente pode ou não estar infartando e como ele está. Né? Então, no caso da conduta vermelha, eu sempre vou ter pacientes que apresentam alguma instabilidade na minha avaliação primária, e aí eu preciso levá-los rapidamente para o hospital, mas aí eu não vou levar ele para o hospital de referência, eu vou levar para o hospital mais próximo, para que haja então uma estabilização desse paciente, para que ele depois possa ser destinado para um hospital de referência. Já na conduta laranja, eu consegui identificar que aquele paciente está tendo um infarto. Ele tem a dor típica do infarto, ele possui fatores de risco e ele não tem uma angina instável, ele tem uma angina instável, ou ele está infartando ou ele tem uma angina instável, né? Porque a dor dele não melhorou com o repouso. E aí eu vou levar ele para o hospital de referência, porque lá eu tenho um centro hemodinâmico, onde eu tenho um tratamento específico, né? E eu preciso, geralmente, né, nesses hospitais de referência, eu preciso aí de cateterismo, né? Eu preciso de uma angioplastia, então por isso que é importante a gente identificar. Então, são pacientes que não apresentam instabilidade na avaliação primária, que não estão graves, mas estão infartando. Então, melhor, se houver tempo, e levá-los para o hospital de referência. A conduta amarela é quando eu não tenho a dor típica, ou seja, a pessoa apresenta algumas características da dor típica do infarto ou ela possui algum equivalente anginoso. Então, eu não posso descartar que essa pessoa está tendo um infarto. E por que isso é importante? Porque a gente vai assumir, então, um protocolo de cuidados. Então, aqui, tanto na conduta vermelha, na conduta laranja e na conduta amarela, eu assumo o protocolo de cuidados, que é o próximo que eu vou falar daqui a pouco, que é o que o bombeiro faz com esse tipo de paciente. E levo, então, para um hospital de urgência, né? Eu não posso levar para um hospital de uma unidade de baixa complexidade, porque eu preciso ter pelo menos um eletro ali para poder fazer um exame inicial e tentar ou não descartar, então, o infarto. E, por fim, a conduta verde é quando ela não tem a característica da dor do tipo anginosa, não tem fator de risco, não tem equivalente anginoso. Então, eu levo para a unidade básica e não assumo a conduta, né, de protocolos, que é a seguinte, né? Então, o que eu faço com o paciente que eu suspeito que está tendo infarto agudo do miocárdio? Oxigênio, mas o oxigênio somente se a saturação dele, aqui está acima, mas é abaixo, tá, gente? Abaixo igual a 94%. Por quê? Eu preciso, então, monitorar. Coloco o oxímetro e monitoro a saturação desse paciente. E só dou oxigênio se ele tiver com a saturação abaixo de 94, porque o oxigênio, nesse caso específico, ele pode causar riscos se a pessoa não tiver com a saturação abaixo de 94. Quais são esses riscos, né? A gente tem a vasoconstrição, que é o excesso, então, de oxigênio, acaba reduzindo, então, o fluxo sanguíneo, e isso não é o que a gente quer no momento, né? O estresse oxidativo, e aí é um processo químico mais complexo, que basicamente há, então, a formação de radicais livres aí que pioram a lesão e a perfusão do músculo cardíaco. E a mortalidade também, né? Existem estudos, né? Esse é um estudo aí de 2015, que mostraram que o aumento, né, da área de infarto quando eu uso oxigênio suplementar sem necessidade, né? Então, eu preciso tomar cuidado. E também faço a prevenção, então, do choque, né? Do paciente, afrouxo as roupas, faço ali verifico se o paciente necessita de aquecimento ou não, reduzir o esforço, o estresse. Então, o paciente não pode ir caminhando até a unidade de resgate, eu preciso trazer a maca para poder transportar ele né, na posição ali de transporte. Se ele está consciente, pode ser a posição que ele achar melhor, e se ele estiver inconsciente, ali a cabeceira elevada a 30 graus ali. Então, evito sirene para evitar o estresse da pessoa, movimentos bruscos, faço monitoramento contínuo, né, dos sinais de gravidade, dos sinais vitais, e prestando atenção ali no nível de consciência e encaminho para o hospital. Então, no caso das condutas vermelha, laranja e amarela, eu assumo esses cuidados. Né? No caso da conduta verde, eu não preciso assumir esses cuidados. Então, esse é o nosso protocolo de infarto agudo do miocárdio. E
Lembrando que o foco para o aprendizado é focar, então, nas características da dor do tipo anginosa e lembrando dos fatores de risco, lembrando que existem grupos de pessoas que podem infartar sem ter essa dor típica do infarto, apresentando outros sinais e sintomas associados. Lembrando que existem doenças que também têm dor no peito como principal sinal e sintoma, e eu consigo identificá-las rapidamente ali na minha avaliação primária. Saber que eu preciso levar o paciente para um centro específico, caso ele não esteja instável, e centro de referência, né? Caso ele não esteja instável e eu consiga, né? Eu tenho o centro de referência e eu consigo identificar que ele possui as características da dor anginosa, que ele tem fatores de risco, eu consigo identificar que ele está infartando. E, por final, os cuidados BM que estão relacionados aí com o uso correto do oxigênio, o esforço físico do paciente, né? E o transporte adequado para o local correto.